Olá, meus irmãos, irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Sou o pastor Eliezer Carvalho do Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Estamos chegando com mais uma aula aqui no canal Teologia Didática. Você é muito bem-vindo para mais uma aula, tá bem? Estamos aprendendo nessas aulas sobre o Novo Testamento. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal para que possa também ser inscrito no curso livre e gratuito de teologia aqui no canal Teologia Didática. Se você quiser alguma matéria digital, você solicite para a gente. Material digital é uma opção. Você não precisa do material digital, apenas se quiser para ler a matéria, você solicite para a gente. Tem um curso de apenas R$10 cada matéria. Você solicita e a gente envia em PDF no seu WhatsApp, tá bem? Entre em contato pelo nosso WhatsApp, 439-2001-2860. Qualquer matéria que você precisar, você pode solicitar para a gente. E vamos que você queira a matéria em apostila, ela apostilada, a gente produz a apostila, monta a apostila para você e envia no valor de apenas R$40, já com envio pelos correios, e você recebe aí na comodidade do seu lar, tá bem? Então, tanto matéria em PDF quanto já a matéria apostilada, você pode solicitar pelo nosso WhatsApp, tá certo? Vamos estar prosseguindo com a nossa aula, o Novo Testamento. O Novo Testamento, que nós já tratamos sobre uma introdução muito boa sobre o Novo Testamento, falamos sobre o pano de fundo, como Jesus Cristo veio para exercer o seu ministério. Agora vamos falar a respeito dos livros de Mateus e Marcos. Você já aprendeu que os evangelhos são harmoniosos entre si. Também aprendeu que cada um deles são ímpar. No modo de escrita, cada autor dos evangelhos escreveu a respeito da vida de Jesus à sua maneira. Notemos que Mateus refere-se a Jesus como ao filho de Davi. Por 8 vezes ele faz referência. Marcos usou esse mesmo título por 2 vezes. Mateus deu mais ênfase aos cumprimentos das profecias do Antigo Testamento. O Marcos, ele concentrou os seus escritos no que Jesus fez durante o seu ministério. Vamos ver a relação então entre Mateus, Marcos e Lucas. Todas as narrativas evangélicas seguem o mesmo padrão básico no desenvolvimento da história de Cristo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são mais parecidos entre si. Por esse motivo, recebem o nome de evangelhos sinóticos, que têm uma visão conjunta. Mateus e Lucas incluem quase todo o material que se acha em Marcos. Mateus e Lucas compartilham 200 versículos que se encontram em Marcos. Metade de Lucas é exclusivo em seu livro. Desde o início do cristianismo, houve um conjunto de fatos conhecidos chamado querigma no grego, sobre a vida de Cristo. Esse material era a mensagem central dos apóstolos, conforme Atos 2, 22 e 23. O Evangelho de Marcos foi escrito baseado nesse material. Foi escrito por alguém que conhecia de perto os apóstolos e esteve intimamente ligado à igreja primitiva do seu início. Mateus se ateve a esse material, entretanto acrescentou outro material de própria autoria, afinal foi testemunha ocular dos fatos. Não podemos esquecer que os autores dos evangelhos foram inspirados pelo Espírito Santo em seus escritos. A decisão do que incluir ou não incluir vinha direto do Espírito Santo. Portanto, temos certeza de que o que temos em mãos são na totalidade a palavra de Deus. Mateus, Evangelho do Rei Messias. De acordo com as tradições, o Evangelho de Mateus foi escrito pelo próprio Mateus, o discípulo de Jesus. Mateus 9, 9 ao 13. Provavelmente Mateus escreve o Evangelho entre 50 e 70 depois de Cristo.
Mateus ressaltou tanto a identidade quanto os ensinamentos de Jesus e referiu-se ao Antigo Testamento por mais de 60 vezes, tendo destacado Jesus como filho de Davi, o rei dos judeus. Sendo assim, o Evangelho forma uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, Jesus não aparece apenas como mais um profeta em Israel, mas sim como um filho de Deus que havia de vir ao mundo. Mateus apresentou Jesus aos judeus como o esperado Messias das profecias do Antigo Testamento, bem como os novos crentes gentios como o Salvador do mundo. Além de ressaltar a identidade humana, Mateus ressaltou os ensinos de Jesus. Mateus dedicou-se mais da metade do seu evangelho para dar ênfase aos ensinos de Jesus. O seu evangelho termina com uma ordem imperativa de Jesus, que está lá em Mateus 28, 19 a 20. Além da ênfase dada por Mateus sobre o cumprimento das profecias do Antigo Testamento na vida e nos ensinos de Jesus, há outras características especiais encontradas em seu evangelho. Mateus objetiva o reino de Jesus. Desde a sua primeira página, o seu evangelho, Jesus é identificado como o real filho de Davi, da casa de Judá. Há 38 referências ao reino do céu e o reino de Deus. Uma semana antes do ser crucificado, Jesus entrou em Jerusalém como rei. Muitos judeus do seu tempo não reconheceram Jesus como rei. Entretanto, muitos outros o reconheceram. Bartimeu e o próprio Pôncio Pilatos, ao colocar na cruz acima da sua cabeça, Rei dos Judeus. Mateus se interessava também pelos gentios. Dá nome de duas mulheres gentias, que é Raabe e Ruth. Encerrou o seu evangelho com a ordem de Jesus de ir a todas as nações do mundo inteiro. Dos 4 evangelistas, apenas Mateus escreve o termo igreja, conforme Mateus 16, 18 a 17. Mateus contém 9 incidentes, 10 parábolas, 3 milagres, que não se encontram nos demais evangelhos. A visão de José, cura do mudo endemoniado, e a parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24 a 30. O conteúdo do evangelho de Mateus é escrito em torno de um duplo esboço. Um deles tem a ver com eventos da vida de Jesus e outros com os seus ensinamentos. Mateus dividiu em 2 períodos da vida de Jesus: a aceitação pública de Jesus, com a sua popularidade, e o declínio e rejeição pelo povo. Por causa da rejeição, Jesus começou a dar mais atenção aos seus discípulos e a treiná-los. Vamos ver o Marcos, o evangelho do servo de Deus. Há um consenso geral entre os eruditos que o autor do evangelho de Marcos seja o mesmo João Marcos, parente, aliás, de Barnabé, que fez a primeira viagem missionária com Paulo, conforme Atos 12, 2. Marcos se inspirou na vida de Pedro para escrever o seu evangelho, pois esse era testemunha ocular. O Marcos salientou Jesus como filho de Deus, salientando-o como servo. Ele não escreveu genealogia, pois o servo não tem interesse que conheçam sua genealogia. O evangelho de Marcos exercia grande influência sobre os romanos, pois salientava a vida cotidiana de Jesus. Marcos registra como Jesus realizou o seu ministério com destreza e competência, utilizando regra e administração diária para cobrir todas as cidades e vilas de Israel no período do seu ministério. Marcos utilizava muito o termo imediatamente, indicando a urgência que Jesus tinha em realizar seu ministério sem perder tempo. Marcos escreveu um termo muito importante para o seu evangelho: o Filho do Homem não veio para ser servido. Um estilo vívido e vigoroso. Com frequência, Marcos descreve eventos passados como se estivessem acontecendo naquele exato momento. Escrevia acerca dos mesmos, para tanto ele usava a forma verbal grega chamada presente histórico. Essa forma poderia ser representada em português por uma forma verbal presente como: eu vejo, tu andas, ele fala. Uma aguinha?
Vamos dar prosseguimento. O presente histórico grego é aceito por todas as culturas, aceitando como passado no presente. Marcos utilizou esta gramática grega por mais de 150 vezes. Esse estilo aumentava a dramatização de seus escritos. Certas características especiais do Evangelho de Marcos indicava que provavelmente circulou em Roma. Ele indicou o nome de quem carregou a cruz de Cristo, que era um Simão, lá de Cirene, ou o Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. Ele utilizou também algum termo latino. Vamos ver a importância do Evangelho. Marcos inicia seu evangelho apresentando Jesus como Filho de Deus. Marcos enfatizou que Jesus pregava o Evangelho. O Evangelho trata-se de uma mensagem tão valiosa que deve ser pregada pelo mundo inteiro para todas as gentes. Vamos ver um esboço aqui apresentado por Marcos. Ele apresenta Jesus. O servo é apresentado, as obras do servo, o servo é rejeitado, o servo termina a sua obra. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso. Você está no curso livre e gratuito de teologia do canal Teologia Didática. Chame o máximo possível de amigos seus, colegas seus, pessoas da igreja, para fazerem um curso junto com você, um curso livre, gratuito, inteiramente gratuito, nunca visto, um curso totalmente gratuito de teologia, oferecido por um instituto bíblico validado. Estamos há mais de 21 anos servindo a Igreja de Cristo, formando ministros para a causa do Mestre, tá bem? Então você chama o máximo possível de amigos seus, é só se inscrever, é gratuito. Só se inscrever de forma gratuita e assistir os vídeos de forma gratuita e compilar mínimo 12 matérias assistidas. Não são 12 vídeos, são 12 matérias. Cada matéria contém de 10 a 12 vídeos aulas, tá bem? Você assiste às aulas e aí você solicita pra gente o provão, tá bem? Você se inscrevendo no canal, você entra em contato com o nosso WhatsApp e diga assim: eu sou aluno do canal, para a gente poder colocar você no grupo de WhatsApp de alunos, tá bem? E aí você vai poder se interagir lá no canal, lá no grupo de WhatsApp do canal Teologia Didática, que são dos alunos do canal, tá bem? Então, você se inscrevendo, dê um toque lá, manda lá no WhatsApp. A gente não tem como ficar sabendo se você se inscreveu ou não com o número do seu WhatsApp. Você vai precisar entrar lá no WhatsApp, você vai dizer que você é aluno do canal. Aí a gente vai adicionar você no grupo de alunos do canal Teologia Didática, tá bem? Vai ser um prazer ter você com a gente. Mas, gente, eu quero que você chame o máximo possível de pessoas. A nossa intenção não é que tenhamos poucos, nós queremos ter 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de pessoas fazendo o curso de teologia. A nossa intenção é que nessa pandemia, porque tivemos grandes problemas financeiros, e os nossos caros irmãos, companheiros de ministério, pregadores do Evangelho, ficaram sem condições financeiras, a sua grande maioria, principalmente os que vivem pela fé, que vivem do Evangelho e para o Evangelho. Então a nossa intenção foi essa, nós colocamos aqui um curso gratuito, inteiramente gratuito, sem nenhuma pegadinha, grátis de verdade, tá bem? Você vai só assistir às aulas. Se você quiser, é apenas opcional, você pede um material digital para você ler, se quiser. Se não, só assista às aulas, tá bem? Também nós temos opcional a credencial de aluno. Se você quiser, você entra em contato com a gente e solicita a sua credencial de aluno, tá bem? E nós vamos estar enviando para você na sua residência pelo correio. Entre em contato com a gente, verifique o valor e solicite a sua credencial teólogo. A credencial teólogo serve também para quaisquer pessoas que estão fazendo curso de teologia em quaisquer instituições religiosas ou que já fizeram, mas nunca pegaram uma credencial teólogo. Você comprovando que está fazendo ou já fizeram o curso, nós poderemos credenciar você. A nossa intenção é credenciar os teólogos no Brasil
com a credencial do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, através da assinatura do reitor do Instituto. Só entrar em contato com a gente, tá bem? Pelo WhatsApp 439-2001-2860. Aproveite e solicite o mais novo lançamento do livro que nós temos aqui, de autoria do pastor Eliezer Carvalho, Fé e Comunhão para vencer ou enfrentar a pandemia. O tema é Fé e Comunhão para enfrentar a pandemia. O segundo mais recente lançamento é Estatura do Obreiro Cristão. 2 lançamentos excepcionais, formidáveis, para você estar solicitando, tá bem? Então conto com você, espero a sua participação no WhatsApp, dizendo que você é aluno no canal, e também solicite lá apenas R$10. Qualquer um desses livros que eu falei, ou qualquer matéria do Instituto Bíblico Didático Carvalho Curso em PDF, R$10, apenas R$10. Solicite o seu ainda hoje e nós vamos estar te atendendo ainda hoje, tá bem? Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Shalom Adonai.